Então, o meu assunto é um assunto pode passar o próximo, por favor, bastante básico. Eu vou falar de bons conceitos em diabetes, e nesses próximos 30 minutos, para a gente poder mostrar um pouco dessas questões todas aqui. Então, vamos lá, próximo. Conceito de diabetes. Então, vejam que a primeira descrição de diabetes pelo Areteus da Capadócia, ali no século II, dizia que é uma afecção notável, não muito frequente entre os homens, que consiste no derretimento dos membros e da carne e da urina, e que a carne do ser humano passa não para de fazer xixi, passa pela urina. Então, assim começou a primeira descrição de diabetes há muito tempo. Próximo. E ele falou isso há mais de 2.000 anos atrás, e diabetes, o termo, significa exatamente a passagem do excesso de água pela urina, né? Então, a palavra diabetes é passar através de um sifão, e é isso que é a questão do diabetes, né? E existe o diabetes insípidos, que é um outro tipo de diabetes, que muitas pessoas confundem, mas é por deficiência de um hormônio chamado hormônio antidiurético. Nós vamos aqui falar só do diabetes mellitus, que é adoçado, que é o açúcar na urina. Posso? Bom, o diabetes, então, é um conjunto de situações muito complexa, que é caracterizado pela falta da ação da insulina, seja porque ela não age direito, ela é produzida, mas não age direito, ou seja porque a insulina é pouco produzida. E essa falta de ação da insulina leva ao aumento do açúcar no sangue. Açúcar no sangue, ou glicose no sangue, é caracterizado como hiperglicemia, e assim são os termos que a gente utiliza. Próximo. Então, a deficiência de ação do hormônio, os hormônios, que são os mensageiros químicos, da insulina, que é esse hormônio produzido no pâncreas, e que tem diversas ações no corpo. Uma delas, a principal delas é levar a glicose, que está na corrente sanguínea, para dentro das células e produzir energia, e a ação do hormônio glucagon, que também é produzido pelo pâncreas, e que tem uma ação inversa da insulina, que é a ação de aumentar a glicose ou açúcar no sangue quando esses níveis estão mais baixos. Então, através do balanço entre esses dois hormônios, é que, em base, acontece a presença do diabetes. Próximo. Mais um. Epidemiologia do diabetes. A gente tem vários dados hoje. Os últimos dados que foram publicados pela Federação Internacional de Diabetes foram agora em 2019. A cada 2 anos, em geral, eles lançam esses dados. E a gente vê que 1 em cada 11 pessoas tem diabetes, que metade das pessoas não sabe que tem diabetes. O mundo gasta 10% do dinheiro do dinheiro do mundo é gasto com o diabetes. A gente tem vários dados, que aqui eu não vou conseguir especificar todos, mas esses são os mais importantes, né? Muitas pessoas, e crianças também, mais de 1 milhão de crianças apresentam diabetes do tipo 1. Então, isso é muito importante. Próximo. Continuando esses dados, né, a gente vê que 13 milhões são pessoas idosas, de 65 anos ou mais. Desde 2017 a gente tem esses dados, e a gente tem uma quantidade, como o professor Fábio falou no início, uma doença tão importante, tão prevalente, tão significativa do ponto de vista de número de pessoas, de dinheiro gasto, de complicações que levam, no fundo, a uma perda da qualidade de vida, uma perda da sua dependência, que é um problema enorme de saúde pública. Vejam no próximo slide como que o aumento que está acontecendo do diabetes no mundo. Ali em verde claro, embaixo, onde está perto do Brasil, vocês estão vendo que houve um aumento de 55% na nossa região, que se acredita que vai haver um aumento do número de casos, de 32 milhões na região da América Latina, até 49 milhões em 2045. Então, há aumento dos casos de diabetes, essa projeção só aumenta. Pode passar o próximo. E aqui que a gente vê que, do ano 2000 até o ano 2019, houve um aumento do número de casos de 150 milhões para 463 milhões. E vejo que a projeção para 2045 é de termos 700 milhões de pessoas com diabetes. Pode passar o próximo. E no Brasil, a gente tem uma estimativa
de 15, 16 milhões de pessoas com diabetes. A IDF estima 16 milhões e meio de pessoas até o final do ano passado. Próximo. E esses dados mostram aqui, vocês estão vendo que pela idade aumenta o número de casos de diabetes em todo tipo de país, e isso é importante. Diabetes é uma doença que aumenta a sua prevalência através do aumento da idade. Quanto maior a idade, maior a incidência e prevalência de diabetes. Próximo. E o Brasil vem aí, infelizmente, agora em quinto lugar do número de casos de diabetes. Primeiro é a China, depois Índia, Estados Unidos, o Paquistão, que vem no quarto lugar. No ano de 2017, o Brasil estava em quarto lugar, e agora o Brasil entrou em quinto lugar no número de casos. É, infelizmente, um dado muito triste, mas é a nossa realidade. Próximo. E diabetes é muito importante por essas razões. Tem 5 vezes mais chance de ter doenças cardiovasculares, a mortalidade é muito elevada, mulheres morrem muito frequentemente, né? E aumenta também o risco de derrame, que é o AVC. Então, diabetes, além de tirar a qualidade de vida, provocar complicações crônicas, que vocês sabem, no olho, no rim, nos nervos, está ligado com um aumento muito grande da mortalidade. E esse é o maior problema, e é por isso que a gente tem que combater esse problema de saúde pública da melhor forma possível. Tratar diabetes não é tratar da glicose apenas. Tratar diabetes é tratar de pessoas que têm diversos riscos aí cardiovasculares, como a gente mostrou. Então, a gente tem que ficar atento com a parte da pressão, do coração, do colesterol, do triglicérides, do fígado, do corpo como um todo. A glicose é um desses pontos que é fundamental para o tratamento dos indivíduos com diabetes. Próximo. E a gente sabe que vem aumentando, como eu falei. E por quê? O envelhecimento é uma das causas, né? O mundo está envelhecendo, isso é um bom sinal, porque a gente tem ganhado aí qualidade de vida e ganhado número de anos de vida. A urbanização aumenta por conta da alimentação, dos fast foods, a obesidade, o sedentarismo vem aumentando muito, né? Então, a gente tem várias razões que são contemporâneas. E essas razões, por um lado, são boas, mas, por outro lado, aumentam muito a incidência. Eu acho que a gente precisaria começar numa era de campanhas de melhoria de qualidade da saúde alimentar através de perda de peso, de exercícios físicos para a população como um todo. A gente deveria falar mais disso, porque isso sim é a causa principal das doenças metabólicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e de várias outras doenças. Próximo. Bom, passada essa primeira fase, vamos para a classificação. Quais os tipos de diabetes, né? Próximo. Os tipos de diabetes mais frequentes que a gente tem é o diabetes do tipo 1, que vai de 5 a 10% dos casos de diabetes, o diabetes tipo 2, que é mais frequente, outros tipos específicos que eu vou mostrar, e o diabetes gestacional. Queria lembrar a vocês que essa classificação é muito simples, simplória, e que estão se estudando modificar o jeito de classificar o diabetes. É muito interessante os novos estudos com essas novas classificações. Mas hoje, pela questão da compreensão e do tempo, a gente vai especificar esses tipos para vocês. Próximo. Esses outros tipos, que eu não vou falar muito especificamente, podem estar relacionados aí com doenças da área endocrinológica, de hormônios, como doença de Cushing, que é a produção de cortisona pelo corpo, está relacionado com medicamentos como os glicocorticoides, que é muito frequente o aumento do aparecimento do diabetes em pessoas que usam corticoide, e várias outras doenças, a pancreatectomia, indivíduos que tiram o pâncreas, ou por câncer, ou por cálculo, por pedra, dentro dos canalículos do pâncreas, podem ter que fazer cirurgia, e aí eles vão apresentar diabetes. Então, essas são causas muito frequentes. E existem as causas genéticas, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Próximo. O diabetes tipo 1, próximo, acontece aí de 0,5% a 1% da população, ou 5 a 10% das pessoas com diabetes, e está distribuído em todos os países. Próximo. É uma deficiência, é caracterizado como uma falta total da produção de insulina. Ela ocorre por um distúrbio autoimune, que significa que o corpo da pessoa
produz anticorpos, que no fundo deveria nos ajudar a combater doenças. Esses anticorpos, de forma errônea, acabam afetando a produção da insulina no pâncreas e essas células que produzem insulina ficam incapazes de produzir insulina. E nessa incapacidade, o indivíduo não produz mais a insulina e apresenta, então, o diabetes do tipo 1. Esses indivíduos têm um componente genético e um componente ambiental, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pois não. Próximo. Pode passar o próximo. O diabetes é conhecido também como insulino-dependente, infanto-juvenil ou imunomediado, mas a gente prefere usar o termo tipo 1. Indica uma caracterização de doença autoimune com esses anticorpos. Esses indivíduos usam insulina todos os dias para manter a glicose o mais próximo da normalidade possível e pode acontecer em todas as idades, porém é muito mais frequente em crianças, jovens e adolescentes. Próximo. Existe uma correlação com história familiar, não é muito grande. Existe uma correlação com gêmeos de 30% a 50%, então não é todo mundo que tem irmão gêmeo e que tenha diabetes que o outro vai ter, mas existem histórias familiares na casa das pessoas com diabetes tipo 1. Próximo. E essa relação com o ambiente. Então, não basta ter o gene. A gente não sabe exatamente esses fatores ambientais que afetam a presença do diabetes tipo 1, mas nós sabemos que mudanças como viroses e também alguns itens como trigo ou o aleitamento, né, o leite de vaca, pode afetar o aparecimento da doença autoimune, que depois vai ter a presença do diabetes. Então, são fatores externos que fazem com que a pessoa suscetível geneticamente possa desenvolver o diabetes tipo 1. Próximo. O diabetes tipo 2, o próximo, então é caracterizado por uma falência também genética da célula produtora de insulina, e este indivíduo que tem essa característica genética, ele, por aumento do peso, da obesidade, ele vai desenvolver a resistência à insulina e depois vai aparecer o excesso de glicose, que é caracterizado como diabetes tipo 2. Pode passar o próximo. Então, é chamado de insulino não dependente, o diabetes do adulto, é o mais frequente tipo de diabetes, de 80% a 90%, mais frequente a partir de 40, 45 anos, e às vezes o indivíduo tem até a dosagem, quem dosa insulina, a gente não costuma dosar, mas quem faz essa dosagem pode até vir alta no primeiro momento, no início dessa doença, só que, infelizmente, essa doença é difícil de diagnosticar, porque ela é muito pouco sintomática ou assintomática. E é por isso que metade das pessoas não sabe que tem diabetes, porque por muito tempo a glicose não fica muito alta e esses indivíduos têm muito poucos sintomas. Pode passar o próximo. Esse é o maior problema que eu vejo no diabetes. E a relação que a gente vê com o COVID é que indivíduos com diabetes do tipo 2, obesos, com obesidade na barriga, hipertensos, que já têm alguma cardiopatia, são os indivíduos que pior evoluem nas doenças inflamatórias e infecciosas, como esta do COVID. Então, são indivíduos de alto risco, indivíduos que são inflamados, que têm uma doença inflamatória crônica de baixo grau e que, com a doença do COVID, pioram essa inflamação com a chamada tempestade de citocinas, e isto é que perfaz o indivíduo a ter alto risco de desenvolver uma doença grave e morte pelo COVID e por outras doenças infecciosas. Então, a relação com o COVID está na inflamação crônica de baixo grau e na hiperglicemia, no excesso de glicose. Quanto maior a glicose, pior é o prognóstico. Então, é muito importante ter um bom controle da glicose e dos outros fatores para que o prognóstico, no momento em que o indivíduo é afetado pelo COVID, possa ser melhor. Próximo. E é isso que eu estou mostrando aqui, que os indivíduos, eu estava falando sobre o diagnóstico, no tempo zero, o indivíduo já perdeu metade das células produtoras de insulina. Então, a gente pode tratar esses indivíduos, e é uma doença evolutiva, que pode piorar ao longo do tempo, e por isso que é uma doença que aumenta mais frequentemente com a idade.
o tempo é um fator crucial. O que a gente faz é que o tratamento, bem no começo, bem precoce, bem agressivo desde o começo, tem melhores prognósticos e evita as complicações crônicas do diabetes. Próximo. Outro tipo de diabetes é o diabetes autoimune, mas que acontece em adultos, nós chamamos de LADA, é bem pouco frequente, acontece em 5 a 10% dos casos de diabetes parecidos com o diabetes do tipo 1, e nada mais é do que um diabetes parecido com o tipo 1, mas que tem uma velocidade de perda da função da célula produtora de insulina mais lenta. Então, são indivíduos que, às vezes, podem tomar medicamentos, são magros, só que eles têm doença autoimune. E depois, vai passando o tempo, a maioria deles, ou parte deles, vai precisar de usar insulina no futuro. Próximo. Então, a melhor maneira de fazer diagnóstico é acompanhar esses pacientes para mostrar que eles têm essa doença. Próximo. Pode passar, não vou falar dos critérios diagnóstico. E o MOD, que é um tipo de diabetes genético que acomete algumas famílias. Hoje a gente sabe que tem 9 tipos de MOD. É difícil de a gente chegar nesse diagnóstico. Em geral, só o médico especialista em diabetes que lembra que existem esses tipos e pode fazer esse diagnóstico correndo atrás disso. Tanto o endocrinologista geral como o endocrinopediatra tem essa capacitação. E a gente tem alguns critérios que são importantes. Então, muitas pessoas que são classificadas como tipo 1 ou tipo 2, na verdade, ou eles podem ter LADA, ou eles podem ter diabetes do tipo MOD. E é interessante fazer esse diagnóstico, porque o acompanhamento desses indivíduos, o tipo de tratamento, a medicação que se usa e o prognóstico deles é diferente, dependendo do tipo de diabetes que ele apresenta. Pode passar o próximo. Mais um. Isso é só mostrando a frequência que aparece dentro da população desse tipo, não é tão infrequente assim, mas é difícil de se falar sobre esse tipo que eu queria trazer para vocês. Próximo. E outro tipo de diabetes seria o diabetes na gravidez, próximo, que é o diabetes gestacional, que aparece na primeira vez na gravidez. Acontece em qualquer mulher, em geral do segundo trimestre para frente. O diagnóstico é feito com glicose ou em jejum, acima de 95, ou com a curva glicêmica com 75 gramas de glicose, que é feita no 28ª semana, 6º mês, para todas as mulheres. Próximo. Em geral, isso ocorre exatamente porque a mulher tem uma tendência genética para ter diabetes na gravidez, mas não basta ter a tendência genética. Ela precisa... A gravidez aparecem hormônios, por exemplo, hormônios próprios da placenta, que acometem, que estão lá acontecendo durante a gravidez. Estes hormônios que acometem a mulher da gravidez são naturais, normais, mas eles trabalham contra a produção da insulina. Então, todas as mulheres aumentam esses hormônios na gravidez no segundo trimestre, mas só aquelas que têm tendência genética que vão desenvolver o diabetes na gestação. O diabetes na gestação pode desaparecer ao fim do parto, após o parto, como muitas mulheres podem permanecer com o diabetes após a gravidez. Pode passar o próximo. Existem fatores de risco para o diabetes na gravidez gestacional. São mulheres acima de 35 anos, que têm ganho de peso, que tiveram ou têm ovário policístico, que tiveram histórias de bebês maior do que 4 quilos, tem história na família de diabetes, tipo 2 principalmente, tem pressão alta ou pressão alta na gravidez, ou gravidez de gemelares. Essas são as mulheres que mais têm o risco de desenvolver o diabetes na gravidez. Próximo. Bom, falado então os 4 tipos, né? Tipo 1, tipo 2, outros tipos e o gestacional, eu vou falar um pouquinho dos grupos de risco e depois os sintomas do diabetes. Pode passar. Os grupos de risco para desenvolver diabetes agora como um todo, principalmente tipo 2, são esses que a Sociedade Brasileira de Diabetes tem nas suas diretrizes. Então, os indivíduos que têm parentes com diabetes, indivíduos com aumento da função de raça, do ponto de vista os negros, têm maior risco de diabetes, história de doença cardiovascular, quem tem pressão alta, quem tem colesterol alto, triglicérides alto e HDL baixo, mulheres, como eu falei, com ovário policístico, indivíduos inativos,
Todas essas pessoas, ou que têm o pré-diabetes, que meu querido professor Orsini vai falar depois de mim hoje sobre o pré-diabetes, vocês vão ver que é um risco aumentado de ter diabetes, ou, na verdade, já é um diabetes tipo 2 de forma muito inicial. Esses indivíduos todos, ou mais idade, devem fazer testes anuais acima de 45 anos, porque eles estão com muito maior risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Essa é a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. E o próximo slide, por favor, mostra que na Sociedade Americana de Diabetes, deste ano, mostram que está em inglês, mas não se preocupem, estão exatamente dizendo praticamente a mesma coisa que nós colocamos em português aqui na Sociedade Brasileira de Diabetes, mas para mostrar que isso, no mundo inteiro, os riscos para desenvolver diabetes estão classificados dentro destes indivíduos que eu falei para vocês. E próximo, para finalizar, eu quero falar um pouquinho e rapidamente dos sintomas do diabetes. Próximo. Os sintomas principais do diabetes acometem os indivíduos que têm o açúcar alto no sangue. Quando a glicose está abaixo de 160, 180, é difícil aparecer qualquer sintoma. Ela vai aparecer sintomas quando a glicose permanece constantemente alta, acima de 180, e isso vai causar excesso de açúcar na corrente sanguínea, e esses sintomas vão aparecendo de forma gradativa. Já no diabetes tipo 1, isso acomete de forma súbita, e aí os sintomas são mais frequentes. Pode passar o próximo. Os sintomas mais frequentes são excesso de urina, que nós chamamos de poliúria, um indivíduo que tem fome em excesso, porque a glicose não está dentro do cérebro, então ele tem polifagia, ele come muito, mas ele pode perder peso se tiver com a glicose muito elevada, e ele tem muita sede também, porque como a célula não tem glicose dentro, a glicose fica na corrente sanguínea, o indivíduo tem muita glicose no sangue e isso puxa a água junto e ele vai perder muita água pela urina. Então, ele vai ter muita sede. Então, polidípsia, poliúria e polifagia, ou seja, sede demais, fazer muito xixi, ter muito apetite, perda de peso, e sinais, às vezes, de infecção genital, como candidíase, infecção urinária, infecção na glândula do pênis, a visão turva. Esses são os principais sintomas do excesso de açúcar no sangue, da hiperglicemia. Não é sintoma do diabetes, é sintoma de hiperglicemia. Mas, infelizmente, muitas vezes esses sintomas passam desapercebidos e o indivíduo só faz o diagnóstico de diabetes quando tem uma complicação. Ou perde a visão, ou ele vai ter afecção no rim, ou o homem que está impotente, que é um sintoma da complicação do diabetes, ou quando tem uma ferida no pé e acaba tendo uma amputação, o indivíduo descobre que tem diabetes nessas situações. Infelizmente, isso é muito ruim, mas a gente pode prevenir isso através disso que nós estamos fazendo, de conscientização, educação, transmissão das informações, e você que está nos ouvindo, é muito importante que você passe essas boas informações para os seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. Isso tudo fica gravado, as pessoas têm acesso à informação de boa qualidade. Não vão atrás de fake news, de coisas negativas, de má informação, de gente que quer vender produtos para vocês. Não vão atrás disso. Por isso a ANAD, ou as associações de diabetes, por exemplo, a DiaBC, trazem a vida inteira boas informações. Então, eu acho que vocês devem estar buscando boas fontes de informação para que não se transformem em informações negativas, nem vendam de produtos ruins para vocês. Próximo, estou terminando. Pode passar, eu já falei sobre isso. E é isso, eu queria só deixar a minha mensagem final, dizendo que eu consegui cumprir com o meu horário aqui, eu estou até com o meu cronômetro, sobrando 5 minutinhos, mas a minha mensagem diabetes é um problema de saúde, em geral, assintomático, que merece que as pessoas vão atrás, façam um diagnóstico e tenham um bom tratamento, bem importante desde o início, para prevenir as complicações crônicas que podem aparecer. Eu quero agradecer a vocês, obrigado, professor Fadlo,